Olha, então podemos. Posso fazer a página, então? Pode fazer a página. Eu vou fazer só a leitura da página de hoje. É o capítulo 11 do livro Vinha de Luz, né? Que se intitula Abre a Porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Está em João, capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas, as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá de germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. É uma bela página, né? Abre a porta, né? E a gente se lembra daquele quadro, né? Em que Jesus se encontra à frente da porta, né? Aguardando que o inquilino da casa, né? Abrisse para ele, né? Entrar. Então é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que abrir a porta do nosso coração, do nosso entendimento, para que ele possa verdadeiramente penetrar em nossas almas. Pegue com a prece. Quer que eu faça a prece? Isso. Graças a Deus, Jesus, amoroso Mestre. Aqui nos encontramos todos juntos, rogando o teu auxílio, o teu amparo,
a tua iluminação através dos benfeitores espirituais, que nos auxiliam nesse trabalho de esclarecimento, de consolação, de oportunidade, de transformação íntima para melhor vivermos. Envolve-nos, Senhor, a todos, para que este dia possa ser um dia especial e diferente em nossas vidas. Que possamos aproveitar o estudo realizado hoje pela nossa irmã Miriam, que ela seja inspirada e que nós também possamos abrir a porta do nosso coração, da nossa mente, para penetrar as palavras e o entendimento da essência deste conteúdo, deste assunto que será tratado na data de hoje. Envolve-nos, Senhor, como a todos aqueles que participam deste grupo, aonde quer que se encontrem, que a tua luz se faça e a paz permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Bom, Deus. eu vou compartilhar aqui. Poxa vida, fechou. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui para nós, né, iniciarmos o nosso estudo de hoje. Tudo bem aí? Então, tá bom. Tudo bem. Nós sempre iniciamos fazendo um breve resumo do capítulo anterior, para que a gente possa, né, se situar, porque tudo é uma continuidade. Então, o capítulo anterior foi o capítulo 20, Defesas contra o Mal. Então, vamos lá ao nosso breve resumo. O posto de socorro tem defesas múltiplas, nós vimos isso, mantendo a distância irmãos consagrados ao mal, perversos e criminosos, entidades verdadeiramente diabólicas. O posto está equipado com armas que não exterminam, apenas defendem, disparando projéteis elétricos que causam impressão da morte. Isso porque na esfera espiritual a matéria mental pode modificar o corpo denso todos os dias. Então, nós, né, discutimos, refletimos e estudamos isso, né, no capítulo anterior. Hoje nós vamos para o capítulo 21, que vai tratar dos espíritos dementados. E fizemos aqui tá, só um breve resumo, tá, do que a gente vai tratar hoje. Ou seja, André Luiz continua conversando com vários moradores junto com Alfredo, que estão ali tudo em aprendizado. Esses irmãos que eles estão ali observando, ouvindo, presenciando essa conversa, eles reclamam da estadia no posto de socorro, no posto de socorro e pedem, alguns até exigem, né, o retorno aos seus lares na Terra, porque nenhum deles tem consciência que estão desencarnados. São desencarnados que, por muito tempo, quem são eles? Se agarraram aos problemas inferiores enquanto aqui estavam, né? Porque a gente ninguém muda de um momento para o outro. Então, eles desencarnaram e continuaram presos a esses problemas que eles trouxeram da vida terrena. Aí eles reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros sem relacionar os próprios erros e etc., que a gente vai ver. Eles foram recolhidos em pior estado. Agora eles estão conversando, mas antes eles viviam em um estado ali adormecidos. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de campo da paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então, hoje nós vamos ter a história aí de três personagens que o André Luiz com o Alfredo vão estar acompanhando e que tudo diz respeito que é a sua, né, vida terrena. Ou seja, é a nós que estamos na nossa caminhada, enquanto, né, aqui estamos encarnados, é nós que eu digo, né, ainda a humanidade, mas nós que estamos aqui também,
E são coisas, né, situações do cotidiano, né? E a palavra principal dessa lição de hoje é desapego. E aí a gente vai ver aqui, né? Então vamos lá, né, iniciar o nosso estudo de hoje. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta, conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, que nós falamos do sopro, né, duas lições atrás, os quais se desviaram de nós, rumo às edificações situadas em zona diferente. Gentilmente, explicava-nos que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Então, ele está iniciando aqui esse capítulo, né, nos situando e mostrando aonde que está André Luiz e Alfredo, já conhecendo mais outros personagens, vendo quem são, né, essas entidades que estavam ali, e ali ia começar a ouvir cada situação que cada um se reportava. E ele colocou bem, eles não são propriamente perversos, mas são enfermos. E essa enfermidade eles trouxeram desde quando estavam encarnados, quer dizer, a construção que eles fizeram enquanto estavam encarnados, mais ligados, né, ao ter, ao materialismo do que ao ser. E aí a gente vai ver as consequências daqueles, né, nós que estamos em nossas caminhadas, essa humanidade de agora, que quando se deixam levar pelo puro materialismo, e quando a gente fala, né, de puro materialismo, são aqueles que só se preocupam com o ter. Lógico que o ter é necessário, né? Nós que estamos aqui vivenciando aqui no mundo, temos tudo aquilo que nós buscamos para a construção da nossa vida profissional, familiar, né, de ter uma casa e tudo mais aquilo que nós almejamos, mas tudo dentro de um certo equilíbrio, sem ultrapassar, né, essa linha do necessário e começar a ir para o supérfluo, porque aí vai trazer, né, o quê? Vai envolver mais, aí vem a ambição, vem as vaidades, o poder e tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, são nesses quadros aí de desequilíbrios, que muito mais que perversos, que esses personagens vão, né, trazer para nós. Os doentes que tínhamos sobre os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muito deles já conversavam, embora o desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades nos abordaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Lembrando que eles não têm noção que desencarnaram, eles, né, se acham que estão, né, ali num hospital, num local em que que estão sendo tratados e se veem como vivos, né, vivos na carne. E vivos nós sempre, né, continuamos a ser. Então ele continua aqui dizendo, ele está aguardando a petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa? Creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos.
Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu para que você fosse aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa a mais a fazer. Por que preocupar-se tanto com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça, a saúde. Aqui nesse pedaço, abro um parêntese, porque nós estamos falando aqui, a maioria nós somos, né, trabalhadores, médios, né, da nossa casa, e me fez aqui, né, me reportar, né, aos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Como que temos, né, aqueles que nós que dialogamos, né? Como que nós temos que, assim, com muita sensibilidade, contato, de conversar com aquele outro, porque muitos deles não sabem o que desencarnaram. Então, se você vai chegando, né, Valéria, né? É, a gente vai chegando assim e vai falando, porque você não sabe, você vai totalmente desequilibrar mais ainda aquele espírito. Isso não é caridade. Então, isso me reportou aos nossos trabalhos, né, de desobsessão, que nós temos que primeiro ouvir. Ele vai chegando, certo, que uns chegam bem desequilibrados, outros com raiva, outros vêm, né, com ódio no coração, seja o que for, mas a gente tem que ouvir. E a partir daí, olha como é que o Alfredo, né? Ele prestou a maior atenção e, né, como é que ele se reportou? Tratou a pessoa o quê? Com bom senso, tá? Ele sabe, né? Ele sabe o que que Malaquias, né? Afinal de contas, ele era dono de escravos, né? O que que realmente tinha por trás dessa fala dele, né? Ele tem uma fala ali, mas que, na verdade, o que ele quer é a questão da posse, lá, para voltar para os mandos e tudo, e ele vem com aquela conversa toda, né? De vítima, coitado de mim, eu estou com saudades, aquelas coisas. Mas ele ali não cabe ficar apontando, julgando, você tem que envolver aquele espírito, tá? Que agora saiu da carne e que traz toda uma questão ali. É como ele fala no começo, não é perverso, mas ele se deixou levar por várias situações, né, do mundo. E agora ele se encontra aí totalmente, né, apegado, sem ter ainda, porque tudo é uma caminhada, para que esse espírito possa despertar, para perceber a real condição dele. Como é um caminho, a gente tem que tratar assim, né? Sem julgar, com respeito e com esse bom senso de ouvir aquele que está ali. E aí isso me reportou às nossas reuniões. É. Esses até podem ser, né? Muitos Sim. do não são, porque esses já estão até adiantados, mas esse Isso. tipo de irmãos, né, onde se encontram, assim como tem, né? É. Hoje, eles são aqueles que são levados, muitos deles, né? Sim. São levados a esses trabalhos para ter aquele momento com a matéria mais densa do médium, né, e tal, ter aquele chamado choque anímico, né, para poder Isso. dar aquela despertada, né? Isso foi bem lembrado. É, porque é sempre bom, né? Nós que estamos, né, na tarefa, no trabalho, é sempre bom saber, né? Por isso todo esse preparo, a importância de estarmos sempre buscando estudo, né? Até parece, vem aquelas, né? Que vem toda hora falando que tem que estudar, buscar conhecimento. Sim, porque aí depois estuda, tem o conhecimento para saber melhor servir e aplicar aquilo que nós, né, estamos aqui buscando. É essa, né, a intenção. Bom, continuando, né? O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as vossas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim, são preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente, aí, ó, doutrinando, o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chega um instante na vida
em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Ele vai dando só as dicasinhas, né? Ele só está Sem dando ser as dicas. direto. É, sem ser direto, mas olha só, né? Ele aqui, ele vai falando, dando as dicas dele, envolvendo, né? E mostrando. Aí ele já até se sente bem, é mesmo. Meus filhos, né, foram educados por mim, né? Pertencem a Deus. E ele coloca ali, aqueles, né, que estão lá, eles têm que ser responsáveis também com seus filhos. Você não educou? Olha, mostrando para ele. Então, se eles ficarem ali ociosos, né, eles vão ter que responder. Não é você que responde. Ninguém responde pelo, né, pelo mal do outro, né, pelo desequilíbrio do outro, para o outro, né, pelo caminho que o outro toma, porque é livre-arbítrio. Então, assim, tudo a gente cria em torno de si mesmo, né, como ele colocou. Por isso que eu trouxe essa passagem do capítulo 16, no item 9 do Evangelho, que tem a ver com, né, isso que ele está com esse primeiro personagem que ele está trazendo para nós. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. E aí ele pergunta: o que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere, né, ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, assim, né, nesse pedaço, né, dele, ele tá, a gente pode ver que enquanto ele esteve aqui caminhando, ele, né, se deixou levar pelas ilusões do mundo, da questão do ter. A gente vê que ele era dono da fazenda, que ele tinha escravos, né? Então, assim, ele, né, tinha aquele poder da mão e ainda continuava aquele apego, né? Porque ele queria ser o dono, né? Se manter ainda né, ser o senhor, né? Ainda ali de tudo aquilo e usava, ele usou aquela conversa, né? Ah, estou preocupado com meus filhos, o que que eles vão fazer? Mas a questão é que ele estava o quê? Muito ainda apegado à questão que é passageiro, porque a gente estuda isso o tempo todo. Tudo que temos aqui é usufruto para este momento e para melhor, né, sabermos utilizar desse usufruto. Mas posse mesmo é aquilo que nós já trazemos dentro de nós, porque Jesus, olha, o reino de Deus está dentro de ti, né? Todas as virtudes, elas estão aqui para serem o quê? Por nós trabalhadas e afloradas. Na nossa consciência estão que as leis divinas, está tudo conosco. Então, por isso que tudo que já está conosco, né? E nós, quando retornamos aqui, buscamos estudar mais conhecimentos, utilizando a nossa inteligência para nos aprimorarmos mais ainda. Mas o importante é o que que fazemos com essa inteligência, né? Nossas escolhas, né? Eu uso a inteligência a benefício, né, do bem e de mim próprio, como do outro, ou, né, eu uso, né, a minha inteligência para se apoderar, né? Ou seja, eu sou todo-poderoso e tenho poder e ambição, e aquilo, e vai o orgulho, e vai a vaidade, e o que que eu estou fazendo? O que que eu estou utilizando? E vou utilizando caminhos, né, tortuosos que me levaram a isso. Escolha minha, né? Tá? Livre-arbítrio, né? De cada um, porque eu sempre posso escolher sempre o lado que me leva, né, a trilhar, né, os caminhos do evangelho, o caminho do bem. E é isso que ele se perdeu. Por isso que agora ele já está assim, estava bem desequilibrado. Agora ele está num equilíbrio, mas ele ainda não tem condição de saber que está desencarnado. E quantos, né, que desencarnam, né, nessa situação e sofrem, que quando ele despertar,
Você vai ver só o choque que ele está tudo indo, né, gradativamente. Mas, né, é um dos últimos livros de André Luiz, que E a Vida Continua, retrata bem tudo isso, né? Aí aquele choque que leva e ele acredita, como não? Eu estou me vendo aqui, né? Tá, eu estou vivo e a gente continua vivo, mas até ele ir, né? Ele são as pessoas que assim se permitem, porque somos nós que nos permitimos. Ah, porque a situação, ah, porque o outro, ah, porque a vida, não adianta justificar em nada, tá? Às vezes, caminhos facilitam para que a gente possa quedar, mas se a gente buscar o que o livro dos Espíritos nos diz, né? O esforço e a vontade para eu superar esse momento e seguir adiante, ou seja, me levantar e, né, seguir o caminho reto, eu consigo, né? Então, assim, mesmo as circunstâncias do meio, porque a gente sabe que tudo é trago para nós para, né, nos provar, para nos fortalecer. Então, o meio em que eu também renasci foi pedido por mim, para que eu possa agora não me deixar levar pelas circunstâncias do meio e eu seja mais forte, aí eu, né, para fortalecer mais o meu espírito, para que eu possa seguir nesse caminho reto. Olha, quem quiser falar, liga o microfone e tudo bem, né? A gente vai caminhando. Aí o velho sorriu, viu? Depois de tudo isso, ele ficou, né? Sorriu confortado. Mas antes que pudesse falar de novo, um cavaleiro, agora já é outro personagem, denotando nobre aprumo, adiantou-se exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairo, olha a época em que ele, né, estava, né, ali se retratando, interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Aí Alfredo, né? Sempre usando, né? Aquela sensibilidade dele. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina, que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis. Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisto? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu a verdade: os tratantes morrerão. Quer dizer, né, ali ele já se satisfez, né, dizendo, né, que os primos, tudo aquilo que ele, né, estava ali focado, né, que, né, ele queria aquilo que, né, que era dele, aquela, né, herança material, preocupado com a herança, mais uma vez, apego, né, aos bens terrenos, enquanto que ele sutilmente, Alfredo falava, mas, né, e a herança divina, né? Tá? Ele já vai colocando ali, sutilmente, o que, que é mais importante para que ele possa ali ainda, né? Que ele construiu dentro dele quanto à questão, né, de apego às coisas materiais e também quando você direciona a sua mente, né? Porque aí vem o seu poder mental, né? Ali, né? Olha, os primos ambiciosos, o Visconde, quer dizer, que ondas mentais ele está enviando para eles que,
né? Eles querem ficar com a minha herança. Aí começa, né? Aquele sentimento de raiva, né? E começa a emitir esses pensamentos que, na verdade, estão ligando o que aos sentimentos e que cada vez vão que tornando mais difícil ele, né, despertar para esta realidade. Por isso que o papel do Alfredo ali é o quê? É ter esse discernimento, é sensibilizá-lo e, né, devagarinho, amansá-lo, trazer, né, para ele aquilo que vai fazer com que ele possa, sabe, assim, se desarmar, tá? Foi o que aconteceu aqui, quando Alfredo falou assim, nunca pensou nisso? Olha, né, eles vão ter que prestar conta de verdade. É mesmo, vão ter que prestar. Eles vão morrer. Então, isso já vai quebrando, né, aquilo que ele traz dentro dele. Mais uma vez, temos aí, né, um outro personagem, tá? Aristarco, preso, parado, né? Porque ali você mobiliza, né? Você próprio, eles já saíram de um estado pior, estão no estado melhorzinho, e ele mesmo está paralisado, a sua mente naquele momento da herança, tudo é meu, eu quero o que é meu, preso aquilo, e aquilo te impede de você ver, como ele mesmo, Alfredo, colocou, mas, né? E os patrimônios divinos, né? Para que ele pudesse parar um pouco e olhar para dentro de si, né? O que que eu tenho de bom aqui? Né? O que que eu trago comigo? Aí ele estava fazendo ele pensar nisso, nesse momento, usando as palavras, né, certas para atingi-lo. Aí eu fui buscar lá na questão do Livro dos Espíritos, né, 895, que fala da perfeição de nós, né, que estamos caminhando, né, aqui na Terra, e quando desencarnamos, ninguém muda de uma hora para outra, continuamos, né, os mesmos, fora desse corpo denso, mas, né, ali nós vamos, né, nos sentirmos libertos ou vamos ficar mais aprisionados segundo a maneira como nós construímos o nosso viver. Então, o sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal, sendo sinal de inferioridade o apego às coisas materiais. Quando o nosso ego domina nossas ações, temos atitudes egoísticas, de somente satisfazer nossos desejos e vontades, sem medir as consequências por essa escolha. É exatamente como é que ele estava, né? Atitudes egoísticas, o sentimento dele de desejo e vontade, aquilo é meu, eu quero, né, sair daqui, né, do hospital, né, que ele achava que, né? Então, que ele estava ali, quero voltar, porque olha o que estão fazendo comigo, vão, né, vão me roubar, vão tirar tudo que é meu. Então, o que que cada um de nós, né, faz, pode fazer consigo mesmo quando você se deixa dominar pelo ego, né? E o ego é isso, né? Nós temos, né, o eu divino, eu espírito, né? A minha, né? O espírito superior, eu, né? Porque nós estamos aqui, somos, né, um fractal, um pedaço desse ser divino que nós somos. Então, o espírito, essa consciência maior está lá, eu, espírito, mas eu estou aqui encarnada para, né, vivenciar aquilo que eu preciso, né? Que, né, eu coloquei como propósito divino, que cada um de nós colocou. Nós temos um propósito de vida, e esse propósito, à medida que a gente desperta, ele é divino. Aí, né, quando eu digo você, são aquelas pessoas, e ele aqui que se deixou, né, se apegar, ou seja, o ego falou mais alto, né? O eu divino diz o seguinte, né? Olha, tá? Vamos usar aquela ferramenta que a gente tem mais em mãos, o celular. Você olha para o celular olha para você, e quem manda em quem? É o celular que manda em mim, sou eu que mando o celular. É a questão do eu, né? Aquelas coisas, toda a tecnologia, a ciência, tudo que vem em nossas mãos para que eu possa melhor utilizar com equilíbrio e não me permitir que, né,
a tecnologia, a máquina ou qualquer outra situação me domine, porque nós somos senhores do nosso destino, sou eu que comando a minha ação, eu que faço as minhas escolhas, aí quem é? Sou eu, essência divina, filhos, herdeiros de Deus, aí esse é o eu divino. Agora, o ego é aquele, que nada, é onde tá. Aí você, não, vai, é tão bom, e você ouve o ego, né, falar. Então, são aquilo que nós temos sempre em nós. E as escolhas é que nós fazemos. Quando você se deixa levar, né, e vive, pegar o celular, né, o tempo todo, né, com ele na mão, né, e esquece da sua vida, daquilo que você precisa fazer, tá? Você deixa ele te dominar pelas notícias que chegam, que você não sabe nem o que é fake, o que é verdade, o que é mentira, tá? Porque então você vai lá num aplicativo que você não sabe nem quem foi que criou. Lá, e olha, eu li lá que ali é fake. Será? Então, sabe, você vai se deixando, o que você compartilha, tudo isso naquilo ali, você está se deixando levar. Peraí, o eu divino, não julgue, pare, reflita. Vale a pena compartilhar isso? O eu divino está te mostrando, te botando aqui. Não, peraí, né? O ego tá te empurrando para que você faça as escolhas sem quê? Sem parar, sem usar o bom senso, o discernimento, as reflexões. É isso que ele está mostrando aqui. hum? Então, ele se deixou levar, né, por essa situação e agora ele está preso, né, ali e preocupado. Parou a mente dele no tempo, falando do imperador, né? E sabe-se lá quantos séculos já se passaram para aquele espírito, porque ele parou, focou naquilo. E só com eles, isso está mostrando para nós que enquanto nós estamos encarnados, também várias situações que possam chegar para nós na nossa vida, a gente tem que, né, olhar, analisar, refletir antes de agir, utilizar, né, o bom senso, né, o discernimento para você, né, e tomar a sua atitude, tá? Mas não como ele coloca aqui, para satisfazer só o meu desejo e a minha vontade. Eu tenho que ver, se eu for satisfazer só a mim, quais são as consequências dessa escolha? Será que eu vou prejudicar a outros, né? Essas, né, são questões que nos levam a reflexões. Quer falar, Val? É isso Ah, mesmo, né? uhum, É um trabalho, né, que a gente vai fazendo, é um trabalho de descoberta, né? Porque você não. Quando a gente não faz esse trabalho, de reformulação íntima, primeiro buscar se olhar, né, se perceber com as coisas positivas, as coisas negativas que você tem, aceitando todas essas questões que você traz, né? Porque a gente é hoje produto daquilo que a gente construiu no passado, né? A gente veio para se melhorar, se desenvolver, aprender a amar, tolerar, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas na vida material, né? Na vida do plano físico que a gente se encontra, as coisas são tão aceleradas e a gente se deixa envolver por essas coisas, porque é mais o imediatismo, né, do que pensar que a vida não é só esse tempo do físico que a gente tem. Tudo que a gente está construindo aqui vai ter consequências quando nós daqui partirmos, né? Essas pessoas citadas no capítulo, elas continuaram a ser no plano espiritual, né? Depois de deixarem o corpo físico na Terra, as mesmas pessoas, com as mesmas preocupações, com as mesmas tendências, com as mesmas dificuldades, né? E nem se deram conta de que não participam mais do plano físico. E assim é com a grande maioria que parte da Terra, mesmo aqueles que são espiritualistas ou espíritas, porque muitas vezes você entra para uma doutrina, né, ou para uma religião, mas você não permite que aquela doutrina entre dentro de você, né? Então, você fala, você questiona, você se coloca, fala bonito, sabe de cor, muita coisa,
mas na verdade, na vida, no dia a dia, você não coloca em prática. Você é igual a praticamente a grande parcela da humanidade. E aqui não vai nenhum julgamento, pelo amor de Deus, porque somos todos nós, né? Então a gente tem que despertar para se conhecer e para poder, através desse conhecimento que a gente vai tendo da gente, a gente saber discernir, né? O que que é pensamento meu, sentimento meu, o que que é influência, né? Porque no Livro dos Espíritos também diz, né, que nós somos muito mais influenciados do que podemos imaginar. Então, por que somos influenciados? Aí também tem a questão, né? Porque nós nos afinizamos com aquela influência, né? Com aquele pensamento, né? Egoísta, né? O pensamento do ego, como ela estava colocando aqui. Então, é isso que a gente tem que saber para poder buscar um outro caminho e quando a gente desencarnar, a gente possa estar mais desperto, né? Uhum. Parece que tem alguém falando ou está se repetindo alguma coisa, né? Não Tá um sei se eco aqui todos estão profundo. ouvindo, Ouvi. é. Mas são essas atitudes egoístas que a gente tem que Uhum. deixar de ter para melhoria, né? Da nossa evolução, né? Porque a gente veio aqui para isso, né? É o nosso caminhar, né? E esses nem são os maus, hein? Não, esses daqui, pois é, né? É Esses como não são falou os no maus. início, e nem É. são perversos, né? Bom, agora, né, nessa conversa, uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentido. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. O seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. Então, né, aqui, o caso dela, ela, né, se mostrava preocupada com, né, lá as filhas, mas na verdade, quando ela estava encarnada, ela pretendia era matar o marido, né? Essa é a história dela. Mas, né, aqui ela se mostrava de uma outra forma, por isso que ela ficou ali, né, tá? Saiu lá cheia de cólera e tudo, porque ela queria voltar, porque ela queria cumprir com o intento dela. É, e mais uma vez mostra a questão aqui, né, do apego às questões materiais, à posse, que aquilo é meu. Mas a pergunta, né, fica sempre, né? Será que isso mesmo é que traz, né, a felicidade para as pessoas?
Se a gente não fizer, né, como a Valéria acabou de colocar agora, o caminho do autodescobrimento, de você se autoconhecer, né, profundamente, para que você, né, tenha posse de você mesmo, né, veja quem realmente você é, se descubra para que você possa tomar o caminho, né, correto, se descobrindo. Quer dizer, qual é o sentido realmente da vida, né? O maior sentido da vida é a descoberta de nós mesmos. Ah, eu vim aqui para reparar, para apertar laços, para isso, para aquilo. Viemos sim, mas isso tudo está o quê? Nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Todos nós viemos aqui, o maior sentido da vida é o quê? Conhecimento de mim mesmo. É esse autodescobrimento, para que a gente possa, cada vez mais, galgar degraus a caminho da nossa, né, evolução. É o nosso progresso moral, espiritual, tudo aquilo também que nós estamos sempre falando, e estudando, e a gente sabe disso. Então, nesse momento, ela traz para nós mais, né, uma família, e mais uma postura de uma pessoa que agiu, né, quando estava encarnada, não se preocupou, com se olhar, né? A gente vê que ela era realmente, né, uma pessoa, né, infeliz. O que ela queria, né, por detrás, ela queria tomar posse, porque ela queria, né, ali, aí no caso, se desvencilhar do próprio marido. E acabou que ela estava desencarnada, isso, né? Segundo o que levou a esse desencarne. E ela continuava com essa mente, né? Ali paralisada, mais uma vez, como os outros, porque não aproveitou a grande oportunidade da reencarnação. Esses casos mostram para nós, né? Que, né, a importância, mas mais do que importância, nessa oportunidade que nós temos a cada encarnação, e a cada encarnação vamos nos aprimorando, vamos nos melhorando, vamos despertando a nossa consciência para essa questão desse bem maior, né? E de nós aproveitarmos, né, enquanto estamos a caminho para que, claro que não estamos, né, nessa caminhada aí deles agindo como eles agiram, mas que outras situações, né, que possam, né, cada um de nós estar vivenciando em nossas vidas nesses momentos, fortaleçam cada vez mais esse caminho reto que nós escolhemos. Porque se nós estamos aqui, né, uma quinta-feira à noite, né, parado para, né, refletir, estudar, é porque tudo isso que nos é trago, né, pela espiritualidade, através de todas essas obras, né, espíritas, são para que possamos ficarmos o quê? Atentos, alertos, cada coisa que nos vem a gente possa refletir, o que que isso tem a ver comigo? Não, isso não tem, ainda bem, né? Mas outras coisas que nós já estudamos ou que vamos ainda, né, estudar, aí a gente pode se ver ali e esse, né, é a grande oportunidade de que eu estou me deparando com aquilo que eu estou me vendo, pronto, né? E eu vou, né, buscar, né, me transformar. O que que está me impedindo de eu seguir adiante? São tantas questões que nos traz, né? E a Joana que fala muito disso. Olha, se auto-auxilie, se auto-perdoe, porque se a gente não fizer isso conosco, tenha uma autopaciência, não seja tão rígido, tão duro com você, tá? Seja caridoso, sem passar a mão, né, na minha cabeça, mas seja caridoso com você também. Porque se a gente não for, não vivenciar isso conosco próprios, são os espíritos que nos dizem, mas a gente já chegou a essa conclusão, como ser com o outro. Isso tem que estar, né, bem internalizado dentro de cada um de nós, para que a gente possa realmente melhor, né, viver com, que é a convivência para com o outro. E aí sim, né, saber, né, olhar o outro sem ficar, né, apontando o dedo, julgando, sabe, compreendendo, porque eu já atravessei, ter facilidade em perdoar, porque eu me auto-perdoo. Senão a gente fica na culpa, né? Naquele remorso que não nos leva a nada. Então nós temos o que? Que nos desprender. É ao contrário, né? Nos desprender e a gente vai se desapegando daquilo que nos impede de nos libertarmos, né?
Porque muitas das vezes, eu falo muito aqui, a gente acaba, né, se bloqueando, né? E que bloqueios são esses que existem dentro de mim? Aí a gente vai ver que a gente não consegue se desculpar, né? A gente fica remoendo algumas situações, aquela mágoa que vem, ai, como é que eu devia ser, tudo. Peraí, calma, calma com você mesmo, né? Tá? Quem eu sou? A gente tem que estar sempre se perguntando, né? Quem eu sou? E nós somos seres divinos. A gente tem que realmente, né, lidar com isso. Ah, mas eu ainda estou, né, numa caminhada. Sim, todos nós estamos nessa caminhada. Só tira assim, longa caminhada, porque aí você está botando, sabe, um peso, está se boicotando, botando longa. Para, tira. Palavras, elas têm força. E tudo que nós falamos, porque o verbo é criador, tudo que nós falamos, nós estamos fortalecendo isso em nós. Então, é uma caminhada. Para que eu tenho que botar longa? Ah, é difícil, já falei que essa palavra tem que ser cortada, é desafiador. Aí, né, já muda, né? É diferente quando nós colocamos as palavras que vão nos ajudar a nos colocarmos o quê? Com ânimo, né? A nos colocar para cima, porque nós precisamos disso, né? E eles que tiveram nessa caminhada enquanto estavam encarnados, não souberam aproveitar a encarnação para fazer essa busca, né? Dentro deles mesmos. E agora, que, né? A vida continua, ninguém muda de um momento para o outro, e agora eles estão ali agindo, né? Como se tivessem ainda, né, encarnados, e da mesma forma, porque a mudança, a transformação, ela começa aqui. Para isso que a gente volta, né? Nós É, somos, né, espíritos imortais, né, eternos, seres espirituais em trânsito aqui na Terra. Nem que a gente agora vá viver, ah, eu vou viver 200, 300 anos, não importa, né? Mas nós estamos em trânsito aqui. Aqui essa grande oportunidade, né, de nós, né, chegarmos até nós, nos descobrirmos quem realmente somos. Então, esses. é, é. Uhum. Ah, Pode desculpa que falar. eu te interrompi. Não, É, não. é interessante também uma coisa, né? A gente Sim. analisar uma coisa. Por exemplo, Uhum. na Terra, todos estamos juntos, né? Tem os dementados, né? É. Que passam por pessoas normais, né? Pessoas até, vamos dizer assim, ajuizadas, né? Uhum. Enfim, né? Mas na espiritualidade é diferente. Ah. Eles, né? Eles estão confinados. Uhum. Eles estão confinados em hospitais, em locais onde eles ficam para se ajudar, para ser ajudados, para É. transpor essa problemática que eles vivem do apego, não é? Uhum. Da Isso. raiva, enfim, dessas questões que eles não conseguem compreender, porque não compreendiam antes e continuam sem compreender. Então, lá eles estão sendo tratados, não é permitido a estes, né, que lá se Uhum. encontram, a gente percebe isso pela leitura do livro, que eles se espalhem com os outros, se interfiram Uhum. com os outros. Aqui não, aqui nós estamos todos Aqui, juntos, não exato. é? É, aqui Aqui está todo estamos mundo. todos juntos. A gente tem os vizinhos, tem os amigos, né? Isso. Da casa espírita, os amigos de É, fora da casa tudo. espírita, É. né? Os colegas de trabalho, enfim, a família, né? E tal, e Uhum. vamos ali convivendo com os doidos, nós também somos, não é? Às vezes podemos ser um pouco Sim. como eles, né? Até, Uhum. talvez até piores, não sabemos. Uhum. Mas estamos todos ali escondidos pela carne e podemos falsear, não é? Sim. Passar uma imagem que não é verdadeira para as pessoas, né? Que conosco convivem. Aqueles que convivem bem de perto e já têm uma certa condição são capazes de nos enxergar como nós somos. Sim. Mas a grande maioria não. E lá não, lá tem todo esse cuidado, né? Para É. protegê-los, para ampará-los Uhum. e também para que não deixe que eles de lá saiam para, né, É. perturbar Ah, é. demais. Estou em tratamento, né, tá? Estão É. em É, em tratamento. E tratamento. nós aqui, Isso. embora Uhum. estamos, mas é diferente, né? Sim, É ah, é diferente, diferente. né? Ali eles têm todo, Lá né? eles estão todos Uhum. num trabalho realizado aí, no caso, por Alfredo, né? Que Isso. também
teve a sua parcela antes, né? Mas se Isso, tornou um espírito, um médico da alma, né? Como fala alma. mesmo e ouvir as pessoas, né? O dia inteiro, Uhum, pessoas com essa problemática, a pessoa tem que ter muita experiência, uhum. muita capacidade e sensibilidade Sim, e exatamente. condição íntima para poder trazer sempre aquela palavra certa, É. Uhum, né? Nunca exagerada, né? Para uhum. aquela pessoa que ainda não pode entender, não pode ouvir Entender. aquilo, né? É. Isso é formidável, né? O aprendizado que ele teve, né? E agora ele está É, podendo, né? Colocar em benefício do exatamente. outro. É. Então, né? Aí eu trouxe aqui de Joana de Ângeles, que ela está falando, né? Do desapego. Então, olha o que é que ela traz para a gente. Depois de que ouvimos, né, esses casos, acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego, qualquer um, tá? Apego, né, material, apego por pessoas, qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Existem valores que têm o significado que lhes atribuis, não passando de carga demasiado pesada para ser conduzida. Aí é o valor que a gente, né, coloca naquilo que a gente está focando, atribuindo. Da mesma forma, sentimentos perturbadores e paixões dissolventes que te preenchem os espaços emocionais, aturdindo-te e impossibilitando de crescimento interior, vigem enquanto são sustentados pela mente em desalinho. Se forem considerados como peso injustificado, logo se diluem, cedendo campo às ideias felizes e às aspirações libertadoras, né? Então, o que que a Joana está falando aqui de todos esses três personagens que nós vivemos, que com sentimentos, paixões, né, ali totalmente, né, dissolvente, o aspecto emocional, cada um ali sendo, né, tá, é, aprisionados e ali tinham a mente em desalinho, como ela coloca. Mas, né, eles estão sendo tratados ali para que eles possam chegar, né, a um equilíbrio. Mas ela coloca para a gente que se, né, for considerado como peso injustificado, tudo aquilo que eles trouxeram são pesos injustificáveis para nós que temos agora, né, esse olhar, né, para nós que temos, né, esse conhecimento, né, até com, né, o depoimento, né, de tantos espíritos que nos trazem para nós é um peso injustificável. Então, eles estão nesse caminhar até eles chegarem até essa consciência, né, despertando, acordando, vão, né, passar por momentos, né, dolorosos, e aí eles vão chegar a essa conclusão, né, tá? E ao pouco isso tudo vai o quê? Se diluindo. E aí sim, vão vir, né, essas ideias felizes e as aspirações que os vão libertar dessas situações que a gente nem sabe, né, há quanto tempo estão ali, há séculos, há décadas, ou seja lá o que for, de tempo, né? Mas isso será libertador. Então, tudo é uma, né, é uma caminhada que está sendo construída com todo o tratamento, com todo o amparo que eles estão tendo lá. E ela diz para a gente assim, né? Então, olha, vai devagar, fica cautelado a respeito de qualquer tipo de apego. Então, ela está dizendo para a gente, desapega-te, tá? Tudo que nós temos, né, é momentâneo. É, ela tem uma outra. É, como é que é uma outra lição, uma outra mensagem que Joana fala do apego com as pessoas, porque a gente fala, né, o meu filho, né, a minha mulher, né, o meu pai, a minha, tudo a questão do meu, e esse meu, às vezes, né, a gente tem essa mania de falar, e vem, né, segundo Joana fala, e a gente fica até refletindo sobre isso, aquele peso de posse, né, é meu e do apego, então a gente tem que saber que é nosso, né, que nós estamos ali, né, na convivência, né? A gente fala, usa esse pronome, mas sabemos que tudo isso, né, é uma convivência para que todos juntos possamos nos ajudar, nos libertarmos e seguirmos adiante, porque a gente está formando uma grande família, né, universal e espiritual, né? Como
o próprio Cristo nos mostrou quem é meu pai, quem é minha mãe, naquela, né? Todos aqueles que pensam. Então, nesse sentido, nós vamos também trabalhando dentro de nós essa questão, do apego, esse apego emocional, esse apego sentimental, né? Que ele é um apego assim mais, como é que uma palavra que posso dizer, né? Ele ele é mais assim, né? Tá me faltando uma palavra que posso dizer que o apego por pessoas, né, principalmente quando a gente vem num núcleo familiar, e ele é mais forte, tá? Que tem esses laços, né, logicamente, né, de afeto, que ninguém renasce numa família por acaso, tudo aquilo que nós, né, sabemos, mas que, né, e que a gente tem que aprender, né, a desapegar. Por isso que ela fala, né, tá? Qualquer tipo de apego. E esse é o que, né, nós temos mais, é o que nos coloca, né, numa condição, né, mais forte daquele com quem nós, né, temos o nosso maior apreço, os nossos, né, queridos, os nossos amores, enfim, sejam eles família, amigos, o que forem, quando nós temos esses sentimentos fortes, para que a gente já possa, né, o dia, o momento de uma despedida, nem estou falando só de desencarne, mas a despedida daquele que, né, que sai de casa, daquele que, né, que no momento não está dando certo e cada um vai buscar o seu caminho, né, para que possa preservar, né, a amizade ou o momento que, né, um dia foi construído e foi bem, mas agora, né, são outros olhares, enfim, seja qual for a situação que envolva, não tenha aquele apego muito forte para que você o quê? Não, né, não sofra, né, não seja tão doloroso para esses momentos, né, que todo mundo passa, né? E nós vamos passar e já passamos, enfim, né? E a questão, né, do que mais foi falado aqui, que são das questões, né, materiais, né? Títulos, né, cargos e seja lá o que mais forem, nada disso, os maiores valores estão dentro de nós. Mas o que que eu, né, estou valorizando neste momento na minha vida, tá? Já que esses personagens, né, já foram tratados, estão na caminhada deles, mas isso faz um alerta, né? Aquele alerta que pisca assim, e eu, como é que eu estou na minha vida? O que que eu realmente mais valorizo, né? O que que é o viver com simplicidade? O que que é realmente ter humildade? Então a gente vai, né, trazendo essas reflexões para dentro de nós, porque tudo isso é nosso. Está, né? Quando o Criador criou a nós, criaturas, ele nos deu de presente, está tudo conosco. Mas o que que eu preciso fazer para que isso fique cada vez mais intrínseco em mim, mais aflorado dentro de mim? E aí, nós estamos aqui, né, indo para o final do capítulo, e voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, né, seriam todos absolutamente, né, normais. Eita, tá. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providência sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los por lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança ou pelo bem-estar de uma família, que são, né, os três que ele está focando aqui, né? Cada um com a sua história. Não é crime focar nisso, mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Agora, ele, né? Olha quem eles realmente são. O cavaleiro que aguarda a herança deseja lesar Exato. os primos
E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Quer dizer, aqui ele conhecia muito bem quem era quem. Acordaram de longo sono, na inconsciência, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu. Foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. E aqui ele termina, ele fecha esse capítulo mostrando quem eles realmente, eram, estão sendo aqui, tratados, o processo que eles passaram até chegar, nesse momento que eles narram para nós e nos faz mais uma vez refletir no capítulo 16, que diz para a gente assim: o vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Então, ali, ele faz aquele fechamento mostrando quem realmente eles eram, por conta do que o Evangelho nos diz, né? Que esse apego que todos eles tiveram, a ponto de um querer tirar a vida do outro, né? Cada um ali, né? Fazer-se, aquele, da fazenda, que na verdade era um tirano, quer dizer, cada um usou bem mal o seu livre-arbítrio, por conta do que eles se deixaram levar. Quem que estava comandando, o eu divino ou o ego? O ego, eles se deixaram levar pelo ego. O ego é que direcionou a vida deles, e o eu divino, ele ficou ali quietinho, de lado, esperando agora uma outra oportunidade para, quando retornar, quem sabe, não trilhe pelos caminhos, equivocados que cada um, escolheu. Portanto, mais uma vez, Evangelho, capítulo esse 17, o item 10, ele fala para a gente que tudo isso que aconteceu foi por conta daquela, frase que conhecemos: estar no mundo sem ser do mundo. Ou seja, não se deixar levar por tudo isso que nós, refletimos e estudamos no dia de hoje, pelas ilusões, pelas paixões avassaladoras, por tudo aquilo que envolve, que você às vezes acaba se deixando, se permitindo hipnotizar e segue, Aí o ego está te comandando. E aí o evangelho vem e diz assim: nós podemos viver no mundo sem pertencer a ele. Isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos. Para isso, é necessário que estejamos com um pensamento sincero e constantemente voltado ao Criador, que assim nos auxiliará a tomar o caminho certo nos momentos decisivos. E quando ele diz voltado ao Criador, a gente não esqueça, que Deus está em nós, Então, voltarmos, para esse Criador, ou para esse ser crístico que está aqui, que habita dentro de nós. Aí, a fazer esse mergulho, e aí, quando, eu ouço, nesse silêncio, quando a gente se conecta através da prece, da oração, da meditação, a gente vai ouvir, tá? É aquela voz interior nos auxiliando, nesses nossos caminhos mais decisivos. É isso que fecha, o nosso estudo de hoje. Para a gente pensar bastante, né? Sempre, É um Sempre. processo, né? É um processo, né? A vida é um É um processo. processo. Uhum. É. A gente tem que desapegar de tudo É, e
enxergar, né? Não perder de vista que a gente não é daqui, a gente está aqui, por Exato. enquanto, né? Isso. Quando a Isso é gente pensa isso, que a gente não é daqui, que a gente está Uhum, aqui, né? Está de passagem, então a gente sabe que a nossa origem não é essa, né? Aqui é uhum, uma época de trabalho, de oportunidade, de uhum. reformulação, né? Da nossa intimidade, de transformação, da gente se desnudar, né? Porque para a gente verdadeiramente se buscar se conhecer, a gente não tem que ter medo, não tem que ter preocupação com o que os outros vão dizer, né? Sim. Não tem que estar preso a rótulos, enfim, a modo de ser. Não tem nada errado, né? Tudo está de acordo com o que você construiu para você, né? Quando o ego fala mais alto, é porque eu sempre, em todas as minhas, na maioria das minhas encarnações, eu me voltei para o lado da ilusão, Uhum, né? Do imediatismo, do prazer rápido, né? Que é tudo isso que a gente vê na sociedade que a gente vive, né? Então, é difícil para quem viveu sempre voltado para esse lado, de repente ver no Criador, né, esse uhum. Criador que nós já buscamos ver, mas que também ainda não encontramos, né? Então, é um É a caminho. processo. A gente tem Uhum, que que a gente tem que não se perturbar com isso, né? Encarar, por exemplo, os casos que foram contados hoje são casos, vamos dizer assim, corriqueiros do dia a dia, que a gente sim. sabe que chega ao nosso ouvido, ou quem lida com a justiça, né? Enfim, Uhum, advogado e tal, sabe dessas coisas, né? As brigas, as questões por é. poder, né? É Uhum, o que a gente vê também, né? No mundo. E isso acontece também na parte, no nosso mundo íntimo, na nossa pequena célula familiar, né? É o marido querendo, muitas vezes, dominar a mulher, é a mulher querendo dominar o marido, é a uhum. mulher querendo dominar a prole, não é? Para que a Isso aí. prole siga aquilo que a mulher, a mãe deseja, ou o pai, ou o avô, ou a avó, enfim, né? Querendo dirigir a vida das pessoas. Então é isso que a gente tem que ver. A gente está aqui, né? Recebeu quem é pai, né? Quem teve a oportunidade de ser pai ou mãe, recebeu o espírito para ajudar a esse espírito a evoluir, mas não a ser quem a gente quer que ele seja, a ser ele, aprimorado, não é? Modificado para melhor, feliz, né? Não é a felicidade do mundo, né? É a verdadeira felicidade. Então, isso requer muita. Você tem que renunciar a muita coisa, porque o mundo chama muito, né? Tem um chamamento muito grande, voltado para o poder, para aparência, para ilusão, né? Para, enfim, uma série de coisas aqui que não vem ao caso que foram já até colocados. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de voltar, de ir para dentro, não para se isolar do mundo, né? Porque ninguém que mora isolado, afastado da sociedade, consegue evoluir, porque ele não tem teste, ele vive com pessoas igual a ele, né? Ele não tem teste, né? Então, você não evolui. Então, a grande chance nossa é essa de estar junto, de sermos diferentes, de podermos aceitar as diferenças com respeito, não precisamos concordar, mas necessitamos respeitar. Isso é o primeiro passo. Quando a gente aprende a respeitar a gente respeita o outro. Enquanto a gente não respeita o outro, a gente até pode respeitar o outro, vamos dizer assim, pro formas, né? Sem se respeitar. Então a gente precisa aprender a se respeitar como a gente é. Eu sou feio, sou magra, sou varapau, sou gorda, não sou muito boa em matemática, nem história, nem geografia, né? Tenho dificuldade de falar com as pessoas, de me colocar.
de dizer para elas que eu amo elas, né? Porque tem gente que não diz, não consegue dizer, né? É uma dificuldade, não vamos julgar, nós não sabemos o que levou cada um de nós a chegar ao ponto que a gente chegou, que a gente é hoje, né? Então, esses estudos, essas reflexões, né, trazidas por André Luiz nesse livro, nessa série que ele escreveu, é muito importante, que embora tenha acontecido no outro século, né, é, elas são Atuais. atuais, não Atuais, é? sem Elas dúvida. estão em nós, nós nos Uhum. vemos nessas Sim, pessoas, não é? Não exatamente. estou dizendo que nós É. façamos as Uhum. mesmas coisas que eles, né? Não tem ninguém aqui que eu saiba querendo matar e envenenar marido, né? É isso aí. Então, Mas mas a gente ainda é, às vezes, aquela pessoa. Pode não ser com o marido, pode não ser com o filho, mas pode ser com um amigo, pode ser com algum colega de trabalho, pode ser, enfim, que uhum, quer que as suas ideias sejam aquelas é, é, que são certas, né? Não abrir mão da sua verdade, né? E a verdade verdadeira nós não conhecemos ainda, é. né? Uhum. Porque nós somos muito pequeninos ainda. A nossa verdade é muito limitada, está de acordo com aquilo que a gente viveu até agora, né? Então a gente tem que se abrir para isso e não ter medo, não ter preocupação com o que o outro vai dizer, né? Se a gente usa o cabelo para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, né? E seguir, né? Nesse caminho de autoconhecimento, mas vivendo a vida que Deus nos ofereceu, né? De relação com o outro, né? Sem se isolar, Uhum. sendo verdadeiro, porque as pessoas vão ver, mesmo o erro, o nosso erro, a nossa falta, o nosso equívoco, né? É, quando a gente reconhece, é maravilhoso para aquele que caminha com a gente, porque ele vê que a Uhum. gente é uma pessoa de valor, que errou, mas soube voltar atrás, soube recomeçar, soube dizer eu errei, eu realmente eu não devia, como eu errei, como eu tive uma atitude equivocada naquele dia. Eu peço desculpa, desculpa não vai modificar nada, mas vai modificar a verdade com que a pessoa fala, né? E atua diferente daquele momento em diante, né? E a gente vai cair várias vezes no mesmo erro, porque a gente está habituado, vem né, em várias existências se equivocando, se equivocando. Então, é aquele olhar verdadeiro, sem intimidação, né? E sem problema com Uhum. a gente, de dizer, não, eu errei de novo, eu caí na armadilha de novo, mas vou tentar não fazer isso novamente, vou ficar mais atenta, vou modificar, vou orar mais, porque a oração é uma arma grandiosa que nós temos, que nos fortalece, né? Alimenta a nossa alma com coisas boas, coisas de Deus, né? E a gente pedindo a intercessão do alto para nós podermos Uhum. vencer aquele obstáculo que temos à nossa frente, aquele desafio, né, como gosta de Uhum. dizer a Miriam, eles nos ajudam, porque eles veem verdade, então eles nos dão aquele suporte valioso, né? A espiritualidade está sempre presente na nossa vida através dos amigos, da família, dos irmãos, de um telefonema, né, de um abraço na rua, de alguém que nós nem conhecemos e que numa fila do mercado, do banco, fala conosco alguma coisa que desperta em nós aquele sentimento que Uhum. faltava para a gente mudar, né? Então a É, gente tem que isso estar aí. sempre aberto, né? Coração Uhum. aberto. Eu acho que combinou É, bem a página, né? isso aí. Abrir o coração, né? Tem que A abrir gente o tem que coração, abrir o nosso verdade. coração É, para poder modificar, se modificar e se conhecer. é isso aí. Então, terminamos aí, né? O nosso estudo do capítulo de hoje. Se ninguém tem mais nada para colocar. Quem gostaria de fazer, então, a nossa prece? Posso, posso fazer? Claro, Marcinha. Ó, Prazer.
Pai amado, Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, queremos agradecer essa oportunidade de hoje, de podermos compartilhar mais um pouquinho do conhecimento de André Luiz, que tentou passar para nós e ajudarmos nessa nossa escalada, né? Que cada um possa ter aproveitado, possa ter assimilado aquilo que estava precisando, pois aqui é um eterno aprendizado, como sabemos, né? E que todos possam ser agraciados muitas vezes por esse estudo, por esse esclarecimento, por esse grupo. E agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estarmos juntos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Foi ótimo. A gente agradece também. E aproveita até para falar aqueles que tiveram alguma dúvida, né? Uhum. Não tenham receio de perguntar no grupo é, Esperança, né? Se quem quiser fazer Uhum. alguma pergunta sobre o tema de hoje, para aprofundar um pouco, porque o tempo é pequeno, né? A gente Isso. Uhum. Só só colocar é lá. possível, é, é só colocar lá, tá bom? A Uhum. gente está sempre aberto. E também quem quiser contribuir com alguma coisa, né? Que colabore com o tema de hoje, é Sempre será sempre bem-vindo. bem-vindo, não É, é? isso aí. Tá bom? Que estamos todos aprendendo, que não tem Isso. professores. O Todos aprendizado é estamos eterno. aprendendo. Verdade. Tá Foi bom. muito bom, muito Então, bom. Foi Agora, gostoso. a próxima reunião eu vou ver, será semana que vem, aí eu vou ver, eu quero saber de vocês também, como a gente falou no início, não sei se todo mundo estava, a gente está pensando em passar as aulas para a noite, para dia de semana à noite, Vai ser melhor. tá? Eu acho, porque o sábado está ficando meio complicado, principalmente para mim, eu sei que para também para cada um de vocês em algum momento, né? Porque é um dia em que a gente se reúne, às vezes com os familiares, enfim, né? Tem várias coisas e eu acho que talvez seja melhor. Eu espero que seja bom para todos. Nem sempre, né? Todos podem vir, mas aqueles que vêm a gente agradece e continua, né? Esse trabalho para a gente poder, através dele, ir se melhorando, né? A gente cada semana vai aprendendo uma coisinha e vai se melhorando. Esse é o nosso intuito, tá bom? Aí eu aviso Tá lá no bom. grupo quando é que será a próxima reunião. Qualquer coisa também podem colocar lá no grupo, tá ok? Aqueles que quiserem, está aberto, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, Tchau. Miriam. Obrigada a todos vocês, Obrigada a você. tá? Pela presença e Obrigada. participação. Obrigada. Agradeço, muito Obrigada, obrigada. obrigada. Boa Beijo. noite. Boa tchau. semana para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijinho para vocês. Outro.